Pode entrar, é tudo seu. Faça o que quer fazer, meu coração é teu. Não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar você. Não quero só emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar, não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar, furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Pode entrar, é tudo seu. Faça o que quer fazer, meu coração é teu. Não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar, não quero só me arrepiar, não quero só emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar.
dia, bom dia. Música linda para começar o nosso dia. Como é que vocês estão? Fala assim, furioso oceano, flui dentro de mim todos os dias. Fala assim, furioso oceano, estou me afogando em ti, nas tuas maravilhas, Senhor. Flui dentro de mim, Senhor. Linda demais essa música, chama Furioso Oceano. Maravilhosa, né, gente? Nossa, que música incrível. Como é que vocês estão? Vocês estão no 12 por aí? Eu tô no 12 até com a voz, ó, que o final de semana foi na intensidade máxima, foi lindo demais. SSS 16.0, por isso ontem nós não tivemos a live Despertar. Eu tava bem sem voz e normalmente a gente fica assim após os 3 dias, então a gente começou a deixar lá segunda-feira após SSS sem despertar no 12, tá? Então por isso que ontem a gente não teve. Eu espero que vocês estejam no 12. Quero saber se tem algum imparável por aí, se tem algum oficial imparável, manda um coração aí pra mim. Tem algum oficial imparável aí? Manda um coração azul pra mim, se tem algum oficial imparável. Quero ver vocês. E já coloca o exército que você fez parte, né? Tem aqui muita gente que saiu do exército 16.0 nesse domingo. Coloca um coração azul, você que é oficial imparável e foi no SSS. E coloca qual é o exército que você fez parte. Coração azul, pra mim te identificar aqui. Bora, bora oficiais imparáveis. Muito bom, olha a Jaque tá aí no 12 já. Coloca aí se você, qual exército você é. Tem gente do 3.0, tem gente do 16.0. A G tá aí do 16.0, Step Bike Brasil tá aí 16.0. Tô vendo muita gente aí do 16.0, hein? Ó, Daniele. Tem gente que foi no segundo, no terceiro. Olha isso. Unlock, Exército 16.0. O Exército 16.0 tá em peso, hein? Vocês tratam de chamar o exército de vocês e convocar pra vir pra live. Tem um monte de exército aí, ó. 3, 6, 11. Bora chamar o povo pra tá vindo. Ó, tem exército 11, 13. Vai lá no seu grupo e fala assim, gente, o exército 16.0 tá no 12. Cadê vocês que a gente não tá lá? Amanda Ismael 5.0. Bota pressão nos seus oficiais irmãos lá, ó, porque não tão na pegada. Bora despertar esse povo. Exército 6.0, 16, ó, tem gente que veio do 5, no 7, no 11, não é obrigada a nada, né? Muito bom, Exército 14, gente, que delícia. Cada vez que vocês colocam aqui um nome, um número de exército, assim, passa um filme na minha cabeça. Esse final de semana foi um final de semana muito intenso. Na verdade, foi incrível. Eu acredito que cada SSS que passa, a gente vivencia novas experiências. Então, foi 3 dias de muitas bênçãos do Senhor. Foi incrível. Foram momentos de revoluções, foram momentos de renovações. E assim, é muito engraçado no SSS, quando a gente vê as pessoas chegando na sexta-feira, um semblante, uma postura, um olhar. E quando ela sai no domingo, é outra postura, é outro semblante, é outro olhar. Tem gente que parece que faz uma cirurgia plástica, parece que renasce de novo. É impressionante a revolução que é causada no método SSS. Tem alguém aí que quer compartilhar, que acabou de sair do método SSS? Vai escrevendo aí o que você quer compartilhar, porque isso pode impactar outra vida, tá? E dependendo aqui no final, se a gente tiver o tempinho, eu vou chamar vocês para estar compartilhando. Vamos combinar, amanhã eu vou chamar vocês para estarem compartilhando, tá? Porque hoje, por conta do tempo aqui, ó, já é 6h24, a gente tem somente até 6h40, 6h45 para começar o nosso dia aqui no 12, tá? Hoje eu tenho que levar a criança para a escola. Tem dia que meu marido leva, hoje eu tenho que levar.
O que acontece? A gente começou a ler a Bíblia há um tempo atrás e quantas coisas a gente já aprendeu aqui junto, quantas histórias, quantas evoluções nós tivemos nesse processo, né? Quando a gente olha para essa revolução que vocês vão e vivem no final de semana do Método SSS, vocês têm essa como eu posso explicar para vocês? Esse novo olhar sobre a vida. Então, o olhar que a gente tem sobre a nossa vida é a direção que a gente leva para tudo. Então, quando a gente ajusta o foco desse olhar e quando a gente ajusta a posição do foco, a gente explicou isso lá no SSS, né? É a mesma questão de um fotógrafo que vai tirar uma foto e ele ajusta o ângulo. Quando você ajusta o ângulo da tua vida, quando você ajusta o ângulo dessa foto que você está tirando, é ali aonde a gente tem um posicionamento que não só atinge você, mas todas as pessoas ao seu redor. Então, falar assim, eu preciso todos os dias ajustar o foco de como eu estou enxergando. Porque às vezes você está vivendo de uma maneira que você enxerga a tua história de um jeito e você começa a contar essa história para você. E cada vez que você conta essa história para você, você acredita ainda mais nessa história. Cada vez que você ajusta o ângulo e você começa a ter uma visão diferente sobre aquilo que você está enxergando, ter gratidão por aquilo que você está vivendo, independente do que seja, né? Você começa a ter resultados diferentes. Então, esse final de semana saíram praticamente 100 famílias com as suas vidas transformadas, impactadas pelo método SSS. E com certeza as pessoas que passaram por ali, elas não tiveram uma varinha de condão para mudar a história delas da sexta até domingo. Não foi de sexta para domingo uma revolução que aconteceu, por conta que teve uma mágica e isso aconteceu. Essas pessoas têm a mesma história, a mesma vida, mas foi feito um ajuste de ângulo, um ajuste de olhar. E aí quando tem esse ajuste de olhar, essas pessoas passaram a ter uma nova visão sobre as suas histórias. E com nova visão sobre as suas histórias, sobre o seu futuro, sobre o seu presente, as ações presentes elas mudam, elas se transformam. E aí você consegue ter um novo direcionamento, novos resultados. Por quê? Porque Deus não dá resultados novos, tempos novos, com atitudes velhas. Por quê? Porque Deus, primeiro que Ele já deu tudo aquilo que você precisa fazer. Mas eu, com atitude velha, eu não consigo acessar coisas novas. Então, para que eu consiga ter uma revolução, eu preciso ajustar várias coisas, dentre elas, as atitudes. E quando eu mudo a minha atitude, quando eu mudo o meu posicionamento, quando eu mudo o meu olhar sobre muitas coisas, a minha atitude sobre muitas coisas, eu passo a ter resultados diferentes, porque eu começo a ter comportamento diferente, ações diferentes. Então, como que eu faço para facilitar essa mudança de atitude? Eu tenho que desbloquear minha mente de bloqueios emocionais que às vezes eu fico carregando uma vida inteira, de situações que eu fico carregando uma vida inteira e que fazem ter uma venda nos meus olhos. E essa venda nos olhos faz com que você não consiga ir para um próximo nível, faz com que você não entenda quem é você, faz com que você não acredite que você é capaz. E é por isso que muitas vezes acontece tanto repetição e você fica ali alienado e oculto diante da tua vida, tá? Então eu tô muito feliz. O pessoal tá querendo entrar no grupo. Ok, vou fazer o seguinte, a Pamela tá aqui na live. Hoje, durante o dia, eu vou colocar nos stories o grupo para vocês entrarem, tá bom? A gente vai fazer um grupo para vocês entrarem. Vou pegar um grupo aqui, um link, e tem vários grupos já caminhando. Vou pegar um grupo e aí vou colocar o link para vocês, os stories para vocês entrarem, tá bom? Então, a Levi tá falando, faz todo sentido, exatamente. Então, quando eu ajusto o meu olhar, porque o olhar você já tem. A coisa que você vai ajustar no SSS é você ter uma visão diferente. Uma visão, você vai limpar a tua visão e você vai ter um olhar focado e direcionado. Então é sobre isso. Então essa semana aqui eu quero muito que as pessoas que compartilhem, as pessoas que passaram pelo método SSS, nesse agora, final de semana,
e alguns outros também. Eu vou selecionar uma pessoa por dia para estar aqui falando, dando seu depoimento, 5 minutinhos, para que vocês possam entender que é possível ter uma revolução na sua história, sim. É possível ter uma mudança na sua história, sim. Mas você precisa se posicionar para isso. E esse posicionamento não é só, vou me posicionar. Não, existe todo um contexto para isso. Existe toda uma estruturação para isso. E aí, quando você sai pronto, a tua visão amplia, teu foco amplia, tudo multiplica e você consegue ter alta performance da tua história. Olha o que a Tere tá falando aí, né? Abre o horizonte, é sobrenatural, exatamente. Então, gente, nós estamos lendo aqui com muita alegria o livro de Mateus. Nós chegamos no livro de Mateus e o livro de Mateus, ele é um livro que começa o Novo Testamento, né? Então a gente tem que ter a noção que Mateus, João, Lucas, Marcos, ali, os discípulos que contaram as histórias, as histórias vão ser repetidas. Por isso que tem história que tá tanto em Mateus quanto em Marcos, tem história que tá em... Então quem estava lá naquele dia desses que estão aqui escrevendo, são as histórias que se repetem. Então vocês vão ver que às vezes a gente vai estar lendo aqui e depois a história vai se repetir, tá? Então eu até tava ontem conversando aqui com a Fábia, ela deu uma ideia pra gente fazer assim, e eu vou estudar, ver se amanhã a gente já começa. Por exemplo, se a gente está lendo sobre o nascimento de Jesus, nós já vamos ler o nascimento de Jesus em Mateus, em Marcos, em João, nós vamos ler nos 4 que estão aqui, tá? É Lucas, João, Marcos e Mateus. Nós vamos ler nos 4. Por quê? Porque aí a gente já vê e já otimiza a história. Porque cada história está na visão de um, tá? Então é muito legal, porque às vezes você vai ler aqui, você vai ler na outra, você vai ler na outra, e você vai falar assim, meu Deus, a visão é completamente diferente. Para você entender também sobre isso que eu tô te falando agora há pouco, sobre visão. Às vezes a tua visão é uma visão de que, nossa, é assim. A visão do outro, nossa, é por aqui. E a visão do outro, nossa, dá para ir dos dois jeitos. Então, a visão é quando a gente para também para escutar a visão das outras pessoas, a gente consegue ter um monte de crescimento. Então, eu quero, a partir de amanhã, a gente vai, por exemplo, cada história que a gente vai ler aqui, a gente vai ler nos 4, tá? Porque assim a gente vai conseguir ter a pureza de detalhes de cada um, da versão de cada um, porque cada um leu de uma forma. E aí, rapidinho, a gente vai, não pela pressa, porque nós não estamos tendo pressa aqui no Novo Testamento, eu quero desfrutar bem, tá? Então, nós vamos ter a profundidade de detalhes, e a gente, ao mesmo tempo, vai estar lendo os 4, porque a gente vai ter o olhar de como Mateus falou sobre esse assunto, como Marcos falou sobre esse assunto, como João falou sobre esse assunto, e eu achei muito bacana essa ideia, e como Lucas falou sobre esse assunto. Então, a gente vai conseguir já, ao mesmo tempo, ir tendo um entendimento mais profundo daquela história. Então, vamos lá, é a mesma história contada em várias versões, tá? E óbvio que com outras coisas também. Mas aí a gente já vai deixando essas histórias contadas. Eu acho que assim vai ficar muito mais profundo o nosso estudo, o nosso momento, nossa reflexão aqui, tá? Então, hoje nós vamos falar de Mateus 2, né? Sobre o nascimento de Jesus, finalzinho do 1 e o 2 já. Então, quando o nascimento de Jesus, vocês já viram ali anteriormente, né? O nascimento tá falando assim, o nascimento de Jesus aconteceu assim. Maria estava prometida já a casamento a José. Só que Maria era uma virgem, Maria não tinha tido ali relacionamento com José. As coisas antigamente funcionavam, né? E aí, antes de José se casar com Maria, José descobriu que Maria estava grávida. Eu quero que vocês pensem assim, gente, não é o hoje, né? Mas é antigamente. Pensa antigamente, lá naquele tempo, o quanto isso foi difícil para Maria. Eu fico pensando o quanto isso é difícil, quanto foi difícil esse episódio para Maria, né? O quanto o coração dela teve que sacrificar tudo. Ela não sacrificou só de pensar assim, eu vou ficar grávida. Não, ela abriu mão de ter uma história. Quantas mulheres, né, sonham, planejam o casamento, esperam que as coisas aconteçam da maneira que sonhou. Maria tinha um
um noivo, ela estava prometida em casamento. Então eu fico pensando quantas coisas ela sacrificou, não só, aí falar, tudo, sacrificou pouca coisa, não, mas era a vida dela, né? Ela tinha uma história, ela tinha uma vida, ela tinha ali sonhos no coração dela, e tudo aquilo ali foi completamente transformado, revolucionado. Ela viveu completamente uma outra história do que aquela que ela havia planejado para a vida dela, e ela disse sim. Então Maria, na verdade, ela era prometida a casamento a José, mas antes que eles se casassem, né, José descobriu que ela estava grávida. Então isso aconteceu pelo poder do Espírito Santo. José se sentiu envergonhado, mas como ele tinha um espírito nobre, olha o que está falando, espírito nobre, ele tinha um coração nobre, né? Quando a gente fala espírito nobre, a gente já imagina também um coração, princípios, porque não era só falar assim, não é nobre também de dinheiro, de valor, ele era nobre de caráter, tá? Então ele resolveu tratar o assunto com discrição. Primeira coisa, ele não expôs Maria. Ele não saiu contando para um amigo, para outro amigo. Você já imaginou quantas coisas na vida, quantos milagres Deus te entrega, e você sai abrindo a boca e falando para todo mundo? José, ele calou, e era algo que ele precisava desabafar às vezes, mas ele calou, ele não falou para ninguém. Olha só, ele tratou o assunto com descrição, de modo que Maria não passasse por humilhação pública. Você sabe como é? Quando você conta para uma pessoa, essa pessoa conta para outra pessoa, que conta para outra pessoa, que conta para outra pessoa. É ou não é? Menina, deixa eu te contar um segredo. Esse segredo morre aqui. Aí outro vai contar para outro, que vai contar para outro, vai contar para outro. Demora um pouquinho, tá todo mundo sabendo. Então, olha só, para ela não passar por humilhação pública, José não contou para ninguém. E aí, então, enquanto eles pensavam no que tinha que fazer, José sonhou. E no sonho, um anjo de Deus falou para ele. Então, olha só os anjos aparecendo aqui de novo, né? A todo tempo tem os anjos aparecendo aqui. E o anjo de Deus falou o seguinte: José, filho de Davi, não tenha medo de se casar. Maria está grávida pelo Espírito Santo e ela dará luz a um filho. E você, José, dará o nome de Jesus, que Deus salva, porque salvará o povo dos pecados deles. Era o cumprimento da palavra do profeta. Prestem atenção. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho. Eles chamarão de Emanuel, Deus conosco em hebraico. Então José acordou, fez exatamente como o anjo de Deus havia lhe ordenado. Casou-se com Maria, entretanto não consumou o casamento enquanto ela não teve o menino a quem se chamou Jesus. Maria permaneceu virgem até o nascimento de Jesus. Olha que coisa incrível, gente. José, eu falo que José foi um herói, né? A gente ouve falar muito, né? Maria que carregou o menino, tudo isso, o menino Jesus, mas José foi um homem muito nobre, né? Vamos combinar que José, ele teve um coração extraordinário. A linhagem dele era nobre, era pura, porque é incrível, né? Não seria qualquer homem que faria isso. E aí, depois disso, depois que Jesus nasceu na aldeia de Belém, durante o reinado já de Herodes, um grupo de sábios estava vindo do Oriente para poder levar a mirra, o incenso, né? Tem algumas versões que falam os magos, os reis magos, né? A gente escuta muito sobre isso. Eles chegaram a Jerusalém procurando, cadê o menino, cadê o menino, Eles perguntavam para todo mundo, eles estavam desorientados, porque eles viram a estrela no céu e eles entenderam que era chegado o tempo. E aí eles observavam o céu, a estrela que marcava o nascimento, e nós nós chegamos até aqui para adorar. Então nós estamos procurando. Quando Herodes, aí através dessa procura dos reis magos para homenagear o Senhor Jesus, o Herodes ficou sabendo disso. E Herodes começou a procurar. Então fez uma reunião com os reis magos e fingiu que estava querendo saber para adorar o menino também. Perguntou como é que eu encontro eles. Quando vocês encontrarem eles, vocês me contam? E aí, por quê? Porque ele queria já acabar com aquilo. Como assim outro vai ser rei? Então você vê como que o orgulho, muitas vezes o orgulho ele é maior do que qualquer situação, né? E aí o Herodes, então, convocou uma reunião com os sábios, falou tudo isso. E os sábios foram embora procurar, né? Ainda bem que não seguiram eles, né? Então, instruídos, eles foram embora, partiram, a estrela aparecia para eles no céu. Então, quando a estrela apareceu outra vez,
a mesma que eles tinham visto no céu do Oriente, a estrela guiou eles até o lugar onde estava a criança. Eles mal podiam se conter de alegria, porque eles chegavam no lugar certo, na hora certa, e entraram e viram Maria com o menino Jesus nos braços. Então, num gesto de submissão, aqueles homens adoraram, ajoelharam e em seguida abriram sua bagagem e entregaram ouro, incenso e mirra, que eram 3 coisas muito valiosas daquele tempo, né? Então, naquela época, isso era muito valioso. Então, depois de um sonho, aí depois desse dia, esses magos, eles sonharam e tiveram o entendimento de que não podiam contar nada para Herodes. Por quê? Porque se eles contassem para Herodes, Herodes ia matar o menino. Então, Deus deu muita clareza para eles e mandaram que eles voltassem por outros caminhos. Então, eles nem encontraram mais, eles desapareceram. Na verdade, desapareceram ali, não foram nunca mais vistos, tá? Depois que os sábios partiram, o anjo apareceu para José num sonho. Olha como os anjos de Deus vieram ali para estar conduzindo tudo isso, né? Iam direcionando José. Por que José tinha essa comunicação? Primeiro era para se cumprir o plano de Deus, mas em segundo é porque a gente sempre tem a possibilidade de escutar a direção clara, mas muitas vezes a gente está com a mente tão bagunçada, tão tumultuada que a gente não consegue. E aí, olha só, José sonhou novamente com os anjos e o anjo ordenou: levante-se, pegue o bebê e sua mãe e vão para o Egito. Fiquem lá até que recebam notícias. Herodes está perseguindo a criança e quer matá-la. Então o anjo deu a missão e José obedeceu. Escreve aí: obediência. Obediência, aquilo que está no teu coração, obediência à tua intuição, obediência àquilo que você sabe que é o que Deus espera de você, obediência. E aí José pegou o menino e partiu, né? Falou bora e não esperou não. Então eles vieram e ficaram no Egito até a morte de Herodes. E esse exílio se cumpriu o que Oséias havia profetizado. É muito legal aqui no Novo Testamento que a gente começa a enxergar as profecias que a gente estudou para trás acontecendo. Então vamos lá, Oséias já havia dito isso, que ele falava assim: do Egito chamei o meu filho, tá? Então várias profecias aqui com as coisas que vão acontecendo se cumprem lá atrás que a gente estudou, tá bom? Então Herodes ficou furioso ao saber que os sábios haviam enganado e ordenou o assassinato de todas as crianças até 2 anos de idade. Por quê? Porque não ia passar ninguém, não ia ter risco de Jesus, o rei, o Salvador, estar ali. Então, de novo vem falar da palavra, a profecia de Jeremias. Jeremias entregou essa profecia lá atrás, que ouviu-se um som em Ramá, em choro e muito lamento. É Raquel chorando pelos seus filhos. É Raquel recusando receber o consolo, seus filhos se foram. Então, o que acontece aqui? Muitas mães perderam seus filhos. E essa profecia já estava lá em Jeremias, quando Jeremias falou que isso ia acontecer, mas ninguém imaginava que ia ser dessa forma. Então, depois disso, Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em um sonho para José no Egito e falou assim: agora pronto, pega a sua criança, sua mãe e voltem para Israel. Todos queriam matar essa criança, estão mortos. José novamente obedeceu. Ó, a palavra obediência. Obediência é direção. Então ele levantou e voltaram para Israel. Quando nós chegar ali, foi morar na aldeia de Nazaré. Essa mudança foi o cumprimento das seguintes palavras proféticas: ele será chamado de Nazareno. Então, aqui no decorrer do Novo Testamento, a gente vai vendo muito essa questão da entrega, né, de como as profecias lá atrás, de Jeremias, de Osés, de todos os profetas, vêm se cumprindo agora no Novo Testamento. Então é muito legal e muito muito lindo a gente entender. Não era José do Egito não, tá? José é pai de Jesus. E aí o que acontece? Quando a gente pega esse capítulo 2 aqui, que hoje nós vamos deixar de tarefa para vocês lerem o capítulo 2, e eu quero convidar vocês a lerem mesmo. Então vocês vão ler o capítulo 2 em Mateus, vocês vão ler essa mesma história com o olhar de Marcos, o mesmo olhar de João e o mesmo olhar de Lucas, tá?
Então, esses 4 olhares, vocês vão pegar e vão procurar aí na Bíblia de vocês os 4 olhares, para vocês entenderem que cada um tem um olhar diferente sobre a mesma história, cada um tá contando a história de uma maneira diferente. E é muito legal vocês verem com 10, 15 minutinhos vocês fazem isso, tá? E aí vocês meditem sobre isso. A palavra para mim que grita no coração é obediência. José foi muito obediente. Maria foi muito obediente. Foi muito obediente ao seu chamado. Foi muito obediente àquilo que lhe foi entregue. Foi muita obediência àquilo que Deus estava colocando na mão deles. Então a direção ela foi dada de maneira clara. Mas entenda, o coração de José estava preparado, ele tinha um coração nobre, ele estava preparado para escutar tudo aquilo. Às vezes ele não tinha nem a consciência da profundidade daquilo que ele estava vivenciando, porque foi tantas revoluções na vida de José e de Maria, carregando o menino Jesus, mas eu penso na obediência, na certeza do coração dele, na certeza daquilo que o anjo havia entregue. Então, que nós possamos nessa manhã pedir a Deus somente isso, a pureza e a sabedoria no nosso coração, a nobreza no nosso coração, para que a gente possa entender, escutar e ter essa obediência ao nosso chamado, obediência ao nosso propósito, obediência àquilo que Deus já entregou para nós na nossa história, na nossa vida. Quando a gente tiver essa obediência, eu não estou falando obediência a pessoas, obediência, não estou falando sobre isso. Eu estou falando a obediência de você vivenciar aquilo que é o seu chamado, aquilo que é o seu propósito, aquilo que você tem gritando dentro de você, a sua intuição. Quantas vezes a intuição, você acha que é a tua intuição, mas na verdade é Deus falando com você através do seu coração para você ir por um caminho, para você ir por outro. E às vezes você fala, não vou escutar, e você vai e pergunta para um homem, para outra pessoa que está em totalmente outro flow, a pessoa fala, vai por aqui, vai por ali, e aí você não tem a direção clara daquilo que você precisa fazer. Então essa obediência que está aqui, que você possa ficar fixado hoje nessa manhã no seu coração, para que você viva a vida que você nasceu para viver. Eu quero falar, Fabiana Pires acabou de entrar aí na live. Ei, Fábio, chegou, gente, o voo da Fábio a noite inteira no aeroporto para conseguir chegar no Rio de Janeiro. Os horários de voo aqui em Rio Preto são muito complicados. Precisava de mais voos aqui, viu? Vai chegar o dia, amiga, vai chegar o dia. Espero que você tenha chegado bem. Amo sua vida, obrigado por tudo, gratidão demais. Fábio estava aqui esse final de semana trabalhando no SSS e foi incrível, né, gente? Então é isso. Olha só, a história aí, essa primeira história, nascimento de Jesus, e espero que vocês aprofundem nisso. E a palavra que eu quero deixar para vocês hoje no coração de vocês é essa: obediência. Obedecer aquilo que Deus está gritando dentro do seu coração, obedeça a sua intuição, obedeça a sua verdadeira identidade. Em especial vocês que passaram pelo Método SSS nesse final de semana. Essa identidade que está aí dentro é a identidade que a gente precisa estar cuidando o tempo todo para estar com aquela identidade pronta, de imagem e semelhança de Deus, porque quando você tem sua identidade de forma clara, você vai ter uma conexão, você vai escutar Deus falando no seu coração, e a partir daí você consegue ter o quê? Clareza para você ser obediente àquilo que está aí dentro do teu coração, pulsando, gritando e te direcionando. Então, entenda, você não pode ser levado por uma carroça desgovernada, barulhenta, que muitas vezes é a sua mente. Por isso você precisa ajustar tudo, alinhar tudo, para que você tenha essa vida de alta performance que você tanto quer, tá bom? Palavra de hoje, alguém tá perguntando aí, Elaine, foi Mateus 2, tá bom? Mateus 2. Beijo no coração de vocês, vamos pra cima de um dia maravilhoso, de um dia abençoado, que vocês possam já ir colocando a roupa de treino, já ir se organizando para ir treinar, porque os oficiais imparáveis, eles não vão agora fazer nada que não seja ativar. Já ativamos o espírito, agora vai ativar a mente e vai ativar o corpo. Então, já ativamos a mente e o espírito aqui, lendo, estudando, aprofundando. Agora bora ativar esse corpo. Coloca uma roupa de treino e vai para cima para fazer um dia maravilhoso, tá bom? Tarefa de hoje, ler capítulo 2 de Mateus, combinado? Beijo no coração de vocês e até amanhã, 6h12. Bora! Tem alguém perguntando aqui qual a diferença entre SSS e metamorfose. Olha só,
Vou explicar para você bem rapidinho qual a diferença de metamorfose e SSS. Já é a terceira pessoa que pergunta nessa live de hoje. Vamos lá. Metamorfose é uma imersãozinha de 2 horas e meia, tá? Então é um evento aonde a gente vai entregar para vocês a base de algumas coisas. A gente vai entregar para vocês uma mudança de mentalidade. A gente vai entregar para vocês alguns princípios, algumas coisas importantes para vocês poderem ter essa revolução na mente de vocês. Ponto. O SSS é ao mergulhar sobre tudo isso. Então, a imersão é uma coisa, o método é um método. Ele tem começo, meio e fim. Então, ele começa na sexta-feira, ele vai sábado o dia inteiro, ele vai domingo o dia inteiro. É mais de 26 horas de conteúdo para vocês poderem, de verdade, ativar profundamente a mente, o seu DNA original, você resetar muitas coisas que estavam erradas no seu subconsciente. Então, metamorfose, tem algumas pessoas que vão e já tem resultados absurdos, tá? É uma imersão. E o método é um método. Tem começo, meio e fim, são mais horas, é mais intenso. Ali, na verdade, a gente explica e tem tempo de fazer as dinâmicas de aprofundamento. Tem tempo de celebrar, tem tempo de vivenciar, tem tempo de ter essa renovação completa, né? Em todos os sentidos, em todas as áreas da vida. Então, as 2 próximas datas de Meta SSS, uma é em Curitiba, agora em julho, e a outra é em Campinas, em setembro, tá? Então, vocês estão convidados a estarem com a gente nesses 2 próximos, um dos 2 próximos. Escolhe qual é mais perto para você e já garanta suas vagas, porque os lotes estão virando. E cada vez que vira o lote, o valor aumenta. Então, já garante a sua vaga rápido, porque a gente está nos primeiros lotes ainda. Então, garante a sua vaga, vai para cima de fazer acontecer, para que você possa, de verdade, ter essa revolução na tua vida. Essa semana a gente vai chamar algumas pessoas que passaram pelo método e vocês vão ver o que essas pessoas estão vivenciando de novo, tá bom? Então, olha aí, Edneuza, já chama o pessoal do meu time aí, ou o pessoal que tá aí do meu time já pode estar chamando a Edneuza. Tem várias pessoas do meu time aqui, gente. Tem o Rodrigo, tem a Laís, tem a Marina, tá? O pessoal do time tá aí para poder te chamar. Então, a Edneuza Nogueira, chama o pessoal aí, ou o pessoal alguém chama e vocês se comunicam. E também no link da bio tem todos os detalhes lá, tá bom? É surreal, né, Ana? Que bom, que bom. Vilma já vai estar no próximo. Que dia vai ser o Metamorfose? Ô, Larissa, olha lá no link da minha bio, tem as três datas, tá? Tem as 3, gente, assim, nós não temos mais agenda para esse ano. Então, aproveitem essas 2 datas. Julho, 3 datas é porque tinha de Rio Preto, que foi agora. É julho e setembro, tá? Então, já escolhe qual é a sua data, cai pra dentro, se organiza, garante a sua vaga primeiro, porque a hora que acabar a vaga não adianta você ter hotel e não adianta você ter passagem. Se você não tiver a vaga no evento, você não tem como assistir o evento, porque são cadeiras limitadas, tá? Então, garante a sua vaga, depois você vai chegando mais perto, você vai trabalhando pro restante, tá bom? Beijo no coração de vocês, Deus abençoe. Bora, quer dizer, você já é abençoado. A gente tem mania de falar Deus abençoe, você já é abençoado. Então, tenha um dia maravilhoso, um dia abençoado, um dia extraordinário, tá bom? Até amanhã, 6h12. Bora!